Já foi. Olá, pessoal, boa tarde. Vamos iniciar aqui mais um almoço jurídico cheio de informações para vocês. Minha convidada aqui de toda semana, a advogada Luciana Borges Ramos. Vamos lá, vamos iniciar então. Boa tarde, Sibeli. Feliz, com bastante informação, não é mesmo, Luciana? Para a gente com certeza aqui, trazendo para o pessoal só informações e conhecimento. Hoje nós vamos falar especialmente de um assunto não apenas para aqueles que querem fazer mesmo a holding familiar. Hoje a nossa abordagem é para os profissionais da construção civil, construtores, engenheiros, arquitetos e também todo aquele que trabalha ou que pretende trabalhar com regularização de imóveis. Hoje você é nosso convidado especial. Temos muitas informações importantes. A regularização de imóvel, ela não é só quando se tem uma casa. Para quem ainda não conhece essa área, regularizar, o que é isso? Regularizar o imóvel. O imóvel não quer dizer só a construção, não. Pode ser só um terreno, pode ser um terreno que já tem uma construção, pode ser desmembrar um terreno ou uma construção. Então, tudo isso é regularização de imóvel. Na nossa legislação brasileira, diz que é obrigatório, não apenas construções e terrenos urbanos, mas também os imóveis rurais. Chácaras, fazendas, aquelas terras, aquela área rural que o seu avô, seu patriarca deixou para os seus sucessores. Afinal, tudo deve ser legalizado. Para dividir, ou seja, para fazer aquela partição dos lotes de terrenos para outros parentes, para os herdeiros, que receberão cada um a sua parte. Vou dar um exemplo bem rapidinho aqui para vocês de um caso que aconteceu lá no escritório. Vocês vão entender. Eu tive um cliente, ele tinha 300 metros quadrados, um exemplo bem simples mesmo, 300 metros quadrados. Aí não tinha vizinho ainda não. Aí ele foi lá, murou tudo e fez a construção dele. Só que na hora que ele foi murar, ele não contratou o topógrafo para fazer as medições corretas. E ficou tudo errado. Então, aí vem a parte pior, né? Posteriormente, ter que regularizar tudo. Retificação em cartório, muita burocracia. Toda a documentação acabou ficando errada. Esse aqui é apenas um exemplo bem simples. Hoje nós vamos mostrar para vocês a necessidade de seguir as leis em todas as etapas, desde o início lá da obra, e também, principalmente, a regularização dos documentos desse imóvel. Se for negligenciada essa parte, o que vai acontecer é que vai ficar muito mais caro depois para regularizar e adequar as normas. Agora, vamos adentrar no seguinte assunto. Como essa situação do loteamento ou da divisão dos bens é resolvida quando se realiza a holding familiar? Conta aí para a gente, doutora Luciana. Ô, Sibeli, boa tarde a todos, boa tarde, obrigada pelo convite no seu canal. Então, seguindo aí a linha, vou pegar até o exemplo aí do seu cliente, dos 300 metros quadrados, na questão do subloteamento e divisão, partilha dos bens, quando antes ou depois de herança, independente se vai ter inventário ou não, quando irmãos, por exemplo, querem dividir um bem, como é feito isso? Nesse aspecto, a holding ela é perfeita. Nesse aspecto, a holding traz uma solução ainda melhor que fazer essa divisão lá na legalização comum, normal, que também precisa ser feita. Por quê? Porque a holding, ela nasce através do contrato social. O que é uma holding? A holding ela é uma empresa, ela é um CNPJ cofre, que fica ali guardando os seus bens, o patrimônio, os bens da família, não só
só de uma pessoa física, mas ela é uma pessoa jurídica que não morre e ali dentro dela fica o patrimônio da família. Dentro desse acordo social que é feito a holding, é feito também um acordo de sócios. Além do contrato social que vai nascer a holding, também é feito o acordo de sócios. O que é o acordo de sócios? É exatamente essa partilha. Através do acordo de sócios, o instituidor da herança, ou seja, aquele patriarca, aquela pessoa que adquiriu primeiro o patrimônio e está subloteando, ele ali vai dividir o patrimônio em cotas, ao invés de ser apenas em metragem. Então, por exemplo, a casa de cima, né, é um patrimônio grande, é uma fazenda, né? A casa da fazenda, a parte de cima da casa vai ficar com o fulano. Então, para ele corresponde 30%. A casa de baixo vai ficar para o Beltrano, aí corresponde a mais 20%. E a casa de fora vai ficar com o Cicrano, mais 50%. E aí cada um vai ficando com as suas cotas, suas respectivas cotas, que correspondem àquele bem que está sendo partilhado. Isso pode ser em loteamento, de propriedades rurais, enfim, dá para fazer isso em qualquer tipo de imóvel. E como que nós sabemos disso? Eu, Cibele e todo o time Holding Brasil. Porque nós nos especializamos nisso. E como vocês podem ver, é uma especialização multidisciplinar. E muitos advogados, assim como os profissionais da construção civil, eles buscam entender mais sobre a regularização de imóveis. Mesmo que estejamos em início de carreira, seja um advogado, seja um engenheiro ou um arquiteto, que tenha talvez muitos anos de casa, não importa se somos novos na profissão ou se temos muito tempo de casa, essa área da legalização de imóveis ela é muito pouco explorada. E é uma área muito requisitada no mercado. As pessoas, os clientes precisam disso, mas eles não têm profissionais qualificados que não sabem fazer legalização junto à prefeitura, liberação de alvará, corpo de bombeiros, vigilância sanitária e por aí vai. Não é, Cibele? Isso mesmo, exatamente isso. Então, essa questão que a gente quis trazer aqui hoje, quis mostrar para vocês a importância. Para quem tem que legalizar a sua construção, tem que ter sempre em mente procurar um profissional capacitado, o engenheiro, o arquiteto, o advogado, aquele que se especializou nessa área. O tempo inteiro no escritório, a gente depara assim: eu tenho uma casa, ela não tem documento nenhum, como é que eu faço? Ou mesmo, eu tenho apenas o terreno, e agora, como que eu faço? Ele não está regularizado. Tem outros que chegam e falam assim: eu só tenho registrado o terreno, eu fiz uma construção há muito tempo, e agora, como que eu resolvo a questão dos documentos? É exatamente isso que a doutora Luciana disse aí. Nós precisamos unir, nós precisamos difundir essa informação. Nós temos que trazer o mundo inteiro precisa de difundir todo esse conhecimento. Quem tem informação tem que estar muito claro. Quem tem informação tem poder. Exatamente isso que nós pregamos durante todo o tempo no nosso time Holding Brasil, que eu e a doutora Luciana temos muito orgulho de fazer parte. E o certo é que não precisa apenas de advogado que sai lá da faculdade sabendo toda a parte teórica. Isso aí são inúmeros que saem a cada semestre formados, que no nosso Brasil nós temos muitas faculdades de direito. Lá a gente aprende as diversas áreas do direito. E a gente está percebendo que também isso acontece com os engenheiros. Saem muitos formados, muitos. Eles têm ali toda a informação, eles têm ali todo o conhecimento da faculdade. Eles sabem construir muito bem, mas essa parte de legalização de documentos, ela está ficando cada vez mais deixada de lado, cada vez mais em um segundo plano.
E foi isso que nós quisemos trazer aqui hoje para a informação de vocês. Nós queremos demonstrar a importância que é. Porque a gente sabe, os formandos, eles se interessam pela construção em si. Esquecem, ou não esquecem, porque talvez nunca tiveram nem conhecimento dos ensinamentos a respeito de legalizar estes imóveis. Aí formam ali projetista, vai para o projeto arquitetônico, projeto estrutural, do concreto armado, essas coisas aí de engenharia e arquitetura, né? Mas será que eles vão saber resolver um problema de infiltração que precisa muito mais do que só a faculdade? Só que cada vez mais as pessoas vão para esse lado convencional. Isso que a gente quer colocar aqui, deixar muito claro que é necessário. Acaba ficando essa vaga aqui, essa parte que precisa ser pensada e trabalhada pelos os diversos ramos aí da construção. Porque essa área da documentação, da regularização do imóvel é esquecida, deixada para lá. Isso mesmo, doutora? Isso mesmo, Cibele, é muito esquecida. E é uma oportunidade de trabalho que está sendo deixada de lado. E aí eu vou aproveitar o gancho e vou dizer que, além do engenheiro e do arquiteto que esteja nos assistindo, ele vislumbre essa possibilidade, ainda tem mais uma possibilidade de fazer as parcerias com especialistas, tanto em holding quanto em legalização, dentro da área jurídica, que somos nós advogados. Então, essa formação de parcerias, ela é boa para o arquiteto, ela é boa para o engenheiro, ela é excelente para nós advogados, mas realmente quem ganha é o cliente. Porque imagine, quem que o cliente vai procurar? Ele vai procurar aquele profissional especialista, aquele profissional que consegue dominar todos os aspectos da construção, da obra e da legalização do imóvel dele. Então, por exemplo, a maioria dos profissionais, né, eles falam assim: eu não vou me aprofundar muito numa área em que eu vou ter que convencer o cliente a fazer a legalização dele. Não vou fazer isso não, Luciana, não vou fazer isso não, Cibele. Sabe por quê? Porque o brasileiro, ele gosta de procrastinar. O brasileiro, ele gosta de dar o jeitinho. Então, por que eu ficaria mais envolvido? Por que eu me especializaria em legalizar? Para que eu vou fazer isso? Eu vou ter que convencer o cliente a pagar os impostos, eu vou ter que convencer o cliente a andar dentro da lei, a cumprir todas as exigências, e muitas das vezes não é o que ele quer. Só que você não precisa convencer o cliente, pessoal, não precisa. Você que é engenheiro, arquiteto, advogado, ou até um possível cliente que está aí construindo sua casa agora e está nos ouvindo nesse momento ao vivo, ou vai ouvir depois a gravação dessa live, você não precisa convencer ou ser convencido, não, gente. O que a gente precisa mostrar é a verdade para as pessoas, seja para os profissionais da construção civil, para os advogados e para os clientes também. E é exatamente o que a gente está fazendo agora. A gente traz informação nessas lives, a gente traz informação legal, específica nos nossos canais, tanto no meu, quanto no da Cibele e em todo o time Holding Brasil. Então, você não precisa convencer. O que você precisa é educar. Então, o que a gente hoje fala na internet? Como que a gente hoje explica? Por exemplo, com relação a holding familiar,
A holding familiar, ela pode trazer um alívio para as famílias e resolver problemas com relação ao inventário que poderiam durar de 10 até 12 ou 15 anos fazendo o inventário. Por quê? Porque a holding, ela não só legaliza, como ela faz a partilha e ela evita o inventário, porque os bens não passam da pessoa física para a pessoa jurídica e não estão mais no nome da pessoa física e à mercê do inventário. Por quê? Porque ele sai da parte de inventário e ele vai para o nome da pessoa jurídica. Então, da mesma forma, os profissionais que estão na construção civil, eles também têm que ver essa oportunidade na parte de legalização. E aí, a gente pode exatamente trabalhar essa ideia com o cliente da seguinte forma. Ora, qual é o cidadão no Brasil que não responderia minha casa a essa pergunta? Qual é o maior bem material, obviamente, que você tem, que você construiu com teu sangue até hoje? Então, a pessoa pode ter um carro, a pessoa pode ter celular, a pessoa pode ter computador, não importa. Não é celular, não é carro, não é computador. É a casa própria. É o maior sonho do brasileiro. É o maior bem material, obviamente, né? A gente aqui está falando da parte de legalização de imóveis. É o maior bem material que ele tem, é aquilo que ele deu o sangue para conseguir. Então, será que ele será que vale a pena você que é dono de imóvel, você que é arquiteto, engenheiro, advogado, será que vale a pena mesmo deixar o seu patrimônio, aquilo que você deu o seu suor, para deixar não legalizado, deixar clandestino, para diminuir o valor desse bem ao invés de aumentar? Então, a resposta a essa pergunta é as alternativas legais. A resposta a essa pergunta é o planejamento patrimonial da família. A resposta a essa pergunta é seguir a lei de forma inteligente e de forma eficiente, para que você valorize todo o esforço que você fez para conseguir aquele imóvel. E agora a gente vai dar o caminho das pedras, não é, Cibele? Exatamente, exatamente aí que mora o nosso X da questão. Porque dentro da faculdade, eles não ensinam os engenheiros, os arquitetos a ler e interpretar leis. Eles pagam ali a faculdade com a ideia de que eu gosto mesmo de fazer a obra e vamos lá, vamos fazer logo essa obra. Por incrível que pareça, tem muita gente que acaba fazendo a obra sem projeto. Eu vou dar um exemplo assim, só para a gente conseguir imaginar o que seria isso. É a mesma coisa de você abrir o seu armário lá, a sua despensa, e ver o que tem lá dentro. Falar assim, isso aqui, eu acho que se eu juntar isso tudo aqui, vai sair um bolo. É exatamente aí. Vai lá e bota a mão na massa. Junta os ingredientes e faz um bolo. Só que nós estamos conversando aqui que esse bolo, essa juntada de ingrediente aí, vai ser para construir uma casa. Nessa casa vão morar famílias, vão morar pessoas. E a falta desse planejamento pode vir a cair em cima da família. Pode matar muita gente, é coisa muito séria. Então, fazer a documentação de uma obra para poder iniciar é necessário que o profissional saiba fazer todos os projetos. Isso se chama, gente, os bastidores da obra. Isso acontece dentro do cartório. Eu quero ver o engenheiro recém-saído da faculdade entender o que é diferente de cartório de registro de imóveis, cartório de notas. Ele só vai aprender isso porque ele vai precisar de praticar, não porque a faculdade ensinou. Ele vai praticar, ele vai aprender a legalizar essa questão toda documental. Ele aprendeu apenas porque teve necessidade. Mas a maioria dos profissionais tem aí mais de 10 anos de experiência no mercado e não sabem essa diferença. Basicamente é isso, essa linha de discussão que trazemos para os profissionais da construção. A realidade do dia a dia.
como o plano diretor, tem o código de obras, nós temos de entender as leis federais, estaduais, as leis municipais, para fazer esse projeto. São medidas técnicas que devem ser feitas anteriormente a ir lá e meter a mão na obra. Só depois que isso tudo estiver pronto, aí sim vai passar para a equipe técnica de execução. Aí tem mais uma parte. Depois de terminada essa obra, tem de voltar de novo para fechar a documentação, para dizer que essa obra foi feita dentro dos projetos. A obra foi executada conforme as leis, reconhecendo o nome do proprietário, o nome da rua, o número da casa, que está tudo registrado dentro do cartório de registro de imóveis. Depois disso, que é possível documentar a obra na Receita Federal e, juntamente com a contabilidade, vai voltar de novo e averbar no cartório de registro de imóveis. Infelizmente, isso é uma burocracia que assusta muita gente, principalmente o cliente final, quando fala para ele que ele vai ter que passar por todo esse trâmite, por todo esse processo, ele fala: meu Deus do céu, só de imposto que eu vou ter de pagar uma fortuna, estou perdido. E é um gasto enorme mesmo, um gasto enorme com impostos. E aí vai mais o valor do profissional, engenheiro, arquiteto, o valor do advogado. E o cliente vira e fala assim: ó, não tem como, eu não tenho dinheiro, eu não quero, não. Aí ele vai postergando, ele vai deixando para lá, vai passando o dia e realmente só irá regularizar aquele imóvel na hora que estiver para fazer a partilha. Para piorar isso tudo, hoje em dia se formam profissionais que realmente, definitivamente, não aprendem a lidar com isso e não têm o menor interesse. A regularização da documentação é muito importante. Não importa, então, se você é advogado, se é engenheiro, se é arquiteto, o foco principal hoje aqui é a pessoa não só prestar o serviço básico, mas saber desenvolver todo o projeto, que envolve não só a mão de obra, a construção, envolve regularização de documentação. Não é mesmo, doutora? Isso, Cibele, exatamente. A gente repara, né, nessa explanação que a Cibele fez, quanta documentação é necessária, quantos órgãos foram necessários ser mobilizados para você regularizar esse bem tão precioso que você levou a vida inteira para fazer, esse patrimônio que você dá o seu sangue para construir. E aí eu vou colocar aqui um exemplo para que vocês possam visualizar tudo que a gente está falando aqui para vocês, seja da área do direito, seja cliente, você está construindo sua casa agora, seja um profissional da engenharia, da arquitetura, que esteja nos assistindo. Então, vamos imaginar, vou dar um exemplo aqui, uma pessoa que comprou um terreno e ela agora está levantando a sua casa. E é muito comum, eu vejo isso demais, sei que a Cibele vê também, muitos do nosso time veem, a gente consegue ver isso na hora de regularizar imóveis, a pessoa pega lá um pedreiro, um mestre de obras e levanta a obra sem o mínimo. E o que é o mínimo, Luciana? Ora, é o alvará de construção da prefeitura, para você poder levantar aquela benfeitoria, aquela sua casa tão sonhada lá no terreninho que você comprou. Pois bem, tendo ou não alvará, caso a casa seja levantada sem alvará, vai correr em multa da prefeitura. Mas caso você tenha se atentado a isso, esteja com um engenheiro, com um arquiteto, e tenha adquirido o seu alvará de construção, ao finalizar a obra, é exigido um segundo alvará. Esse alvará muda de nome agora, o alvará agora se chama habite-se, que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar, mas só Deus sabe como que faz, né? Não é só Deus não, gente. Os engenheiros, os arquitetos também devem aprender a fazer, e nós, advogados especialistas na área de planejamento patrimonial, assim como a gente aprende holding, que tem a ver com tributário,
a gente também aprende as regras mínimas, né? As legalizações mínimas para esse imóvel, como um habite, por exemplo. E esse habite, ele segue para registro em cartório. E esse registro, ele já é suficiente, olha que maravilha, para fazer a sua holding. Inclusive, na hora que já for comprar o terreno, o que nós indicamos? Para você que é arquiteto, para você que é engenheiro, para você que está construindo a sua casa, já põe esse terreno não no nome da pessoa física, não, no nome da sociedade cofre, de um CNPJ cofre, que é a sua holding. Uma vez feita essa holding, agora o proprietário, ele perdeu o terreno dele de forma alguma, não perdeu nada, calma. O proprietário, ele é dono da holding, ele é dono das cotas do capital social dessa empresa cofre. E ali o bem vai ficar guardadinho, como um cofre mesmo, físico, né? Que a gente esconde dentro de casa, só que esse não está dentro de casa, esse está registrado lá na junta comercial. Então, essa célula cofre, ela, ao invés de estar, como eu expliquei, no nome da pessoa física, ela vai estar no nome da pessoa jurídica, que não morre, portanto, não passa por inventário. E como ela é cofre, ela não tem uma atividade empresária no mercado, ela não vai ficar contratando, descontratando, tendo funcionários nem nada, a CNPJ só serve para guardar o bem, então ela não vai ter passivo. E aí você não tem nenhum tipo de risco de perder o seu bem por qualquer execução. Entende? Então, assim, você fica com a chave do seu cofre. E qual é a chave do cofre, Luciana? São as cotas. E ninguém tira de você. Você só vai deixar essa chave para os seus herdeiros quando você não estiver mais aqui. E aí, o cliente, muitas vezes, na maioria das vezes, ele não sabe disso. E os engenheiros e arquitetos não sabem também fazer essa regularização, nem conhecem essa boa opção, essa maravilhosa opção de já colocar o planejamento patrimonial junto com a legalização do bem. Porque na hora que esse habite for registrado, como já vai para o nome da pessoa jurídica, todo o resto da legalização, tanto no RGI, quanto na Prefeitura, quanto na Receita Federal e Estadual, todos esses órgãos vão registrar já na pessoa jurídica, fazendo aí uma dupla economia. Isso mesmo, uma dupla economia. Por quê? Ao invés de você registrar na pessoa física para depois passar para a pessoa jurídica, já faz em nome da pessoa jurídica. E por isso que cabe a nós, advogados especialistas, nessa solução tributária e legal, ensinar isso para as pessoas, e para isso a gente usa os canais das redes sociais, que é o que a gente está fazendo aqui. E o nosso time, o time Holding Brasil, serve para isso, pessoal. Serve exatamente para a gente fazer esses debates, para buscar respaldo técnico, buscar sempre melhores alternativas para os nossos clientes, para os nossos parceiros engenheiros, os nossos parceiros arquitetos, que vão poder proporcionar para o cliente a melhor solução, uma solução legal, mas uma solução também econômica, porque, óbvio, ninguém quer gastar mais, todo mundo quer economizar. Mas, para isso, você precisa ter um especialista para conseguir documentar e fazer essa partilha, né, prévia e planejamento do patrimônio de forma eficiente e econômica. Então, para isso, precisa de um especialista. E por isso, nós estamos passando toda essa informação nessa live que a gente fez especialmente para os profissionais da engenharia e da arquitetura, não é, Cibele? Isso aí. E eu vou aproveitar aqui a deixa, vou puxar a sardinha aqui para o lado aqui do pessoal da construção civil, viu, doutora Luciana? Dá licença. Quando o profissional ele sai da faculdade, ele ainda não teve o contato com toda essa burocracia. Vai depender muito da prática ali, do dia a dia dele. E quando ele vai enfrentar o mercado, ele vai começar a primeira obra dele, vamos supor que ele vai fazer uma obra em um condomínio fechado.
O condomínio fechado sempre tem uma administradora. Aí, para que a equipe técnica possa entrar num condomínio para resolver as questões da obra, uma das coisas exigidas é que se tenha uma placa de um profissional, de um engenheiro, um arquiteto, de um responsável técnico na frente da obra. Tudo começa quando o profissional se depara com uma situação de que ele só sabe executar boas obras, mas ele não atendeu às exigências legais e não sabe cumprir as exigências de leis ABNT, das normas técnicas brasileiras. E aí é hora que ele vem para a gente aqui do direito. Por isso, vamos deixar aqui hoje para vocês uma dica de ouro, que é exatamente a chave de toda essa nossa conversa de hoje. Nós pregamos a máxima, não é isso mesmo, doutora Luciana? Quem morre não tem que ter bens em seu próprio nome. Não é isso mesmo, doutora? Fala aqui um pouquinho para a gente a respeito disso. Isso, Cibele, muito bem, exatamente. Esse é o nosso segredo. A gente fala muito isso, essa é a nossa máxima. Dentro do time Holding Brasil, a gente explica tanto para os clientes quanto para os profissionais parceiros, e essa é uma live dedicada a eles, os nossos profissionais parceiros, os engenheiros e os arquitetos, dentre outros profissionais parceiros, de que quem morre não deixa bens em nome próprio, porque quem morre e deixa os bens em nome da pessoa física, em nome próprio, deixa, na verdade, um prejuízo, um abacaxi para o seu herdeiro descascar. Por quê? Porque ele vai ter que fazer o temerário inventário. Então, o inventário, ele vai levar aí cerca de 40% do patrimônio da família. Ah, mas Luciana, como que acontece isso? Como que vai levar 40%? Da onde que você tirou esse valor? Ora, o imposto principal pago no inventário é o ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa, Mortes e Doação. O ITCMD ele é um imposto que ocorre sempre que há transferência de riqueza. Então, se você morre, você transfere riqueza. Se você doa, por isso que o imposto é imposto de transmissão, causa, mortes e doação, quando você doa, mesmo em vida. Se você está dando bens, é porque você tem. Se você tem, você está transferindo riqueza. E o governo vai tirar um pedacinho. E por isso, esse imposto aqui no Brasil, ele tem alíquota máxima de 8%. Mas se a gente for comparar com outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, a alíquota é de 40%. 40%. Meu Deus, que diferença, Luciana. Pois é. E é por isso, pelo nosso país ter uma alíquota considerada baixa, não porque a gente tem uma carga tributária baixa. Nos outros países desenvolvidos, a carga tributária é baixa. Por isso, quem tem bens paga muito alto para transferir, como nos Estados Unidos, que é 40%. Mas aqui no Brasil, a carga tributária é altíssima. E aí, o ITCMD foi calculado em 8%. Mas, como nos outros países a alíquota é maior, e o Brasil quer seguir esse exemplo, existe proposta de lei para aumentar do máximo de 8% para um máximo de 27,5%. Já existe essa proposta de lei no nosso Senado. Então, é gravíssimo. Se você deixa para a última hora o seu planejamento, se deixa para a última hora tirar os bens do nome da pessoa física para a pessoa jurídica, ou seja, pagar já os impostos previamente, aproveitando que hoje o valor é 8% e não 27,5%, só isso já é uma economia, quando você aproveita uma situação melhor antes que a situação pior ocorra. E já deixa tudo legalizado, as benfeitorias registradas em RGI, o habite regularizado e por aí vai. Se você não faz isso com antecedência, quem vai pagar o pato é o herdeiro, é aquela pessoa que você mais ama, é aquela pessoa que você sempre quis proteger e deixar algo que você trabalhou muito, suou muito para conquistar e gostaria de deixar para o teu herdeiro, para a tua herdeira. São eles que vão pagar por isso. Então, é por isso que a holding, ela é
o melhor dos mundos, porque dentro da holding você tira do nome da pessoa física, passa para a pessoa jurídica, e nesse trâmite a gente ainda faz a legalização do imóvel. Então, é por isso que a parceria entre os advogados e a área da construção civil é nota 10, é um super casamento, não é, Cibele? Isso mesmo, doutora Luciana, é exatamente isso que nós viemos aqui pregar para vocês hoje, trazer para o conhecimento, deixar muito claro que este casamento realmente entre o time Holding Brasil e os profissionais da construção civil é o que há de melhor, porque assim nós vamos trazer o melhor do mundo para o nosso cliente. Então, vamos parar aqui um pouquinho para refletir. O imóvel é um investimento financeiro, mas ele precisa estar legalizado para fazer um bom dinheiro. Se eu tenho os documentos do meu terreno, aí sim eu consigo fazer investimentos bancários, eu consigo uma propriedade regular, legalizada, e ela é muito mais valorizada. A maioria das pessoas, elas imaginam, isso é uma questão cultural brasileira, elas pensam que o engenheiro, o arquiteto, ele só constrói imóveis e empreendimentos de luxo para os ricos. Não, 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 gente. Isso não é verdade. A verdade hoje é que a maioria das ofertas de trabalho são para as pessoas de baixa renda, ou seja, são construções feitas mais fáceis em escala de alta demanda. Exatamente nesse tipo de empreendimento popular que tem o maior número de pessoas que não tiveram a estruturação inicial de suas residências documentadas. Então, o que estamos fazendo aqui é revelando uma outra área do mercado que tem poucos profissionais qualificados. Tem muita demanda de pessoas carentes de informação sobre a sua propriedade, sobre o seu patrimônio. Quando a pessoa quer fazer a documentação dos seus imóveis e não tem noção do que é o cartório de registro de imóveis, quais os documentos necessários na prefeitura, também não tem a menor noção dos valores envolvidos. Geralmente, esse proprietário, ele começa a tirar as documentações ele sozinho, pensando que vai economizar, e acaba que não consegue passar pelas exigências todas. Aí, eles procuram um arquiteto, um engenheiro, por suas vezes. Esses profissionais, eles também fogem desse serviço, muitas das vezes porque não sabem fazer a legalização desses documentos. E tem um segredinho para contar. Muitas vezes, até mesmo o advogado foge dessa questão por causa de tamanha burocracia. Mas, hoje aqui o recado é uma área promissora. Legalização de documentação é uma área muito, muito importante que nós temos de trazer ao conhecimento, que é uma área necessitada de profissionais especializados. Isso mesmo, doutora Luciana. Fala mais um pouquinho aqui para a gente. Exatamente, Cibele, como você tocou no ponto, é isso. As pessoas não têm esse esclarecimento. E é por isso que a gente está trazendo essa educação legal aqui, de graça, de forma leve. A gente está tentando tirar o máximo de juridiquês para as pessoas não perderem a chance de esclarecimentos a respeito disso, porque é muito importante. Veja, nós do time Holding Brasil, nós nos especializamos em fazer as famílias fugirem do inventário. Ah, entendi, Luciana. Quando a gente foge do inventário, a gente só nega imposto? Não. A gente paga os impostos. Só que a gente faz isso de forma inteligente, do ponto de vista tributário, porque a gente usa eficiência tributária. Luciana, o que é isso, eficiência tributária? Ora, é pagar menos imposto quando a lei permite isso. Porque o que acontece hoje com as famílias brasileiras? Elas vivem à mercê do inventário.
Por que, Luciana, que a gente vive à mercê do inventário? Porque as pessoas desconhecem outras possibilidades, outros caminhos. Então, elas só fazem aquilo que os outros falam para elas fazerem. Mas não são pessoas especializadas, não são pessoas que estudaram outras formas de se fazer a mesma coisa. E é aí que entra a legalização através do planejamento patrimonial da família. O planejamento, ele resolve 3 problemas. A regularização do bem imóvel, porque aí a pessoa precisa colocar no papel, lá no RGI, as benfeitorias, precisa colocar lá na prefeitura os alvarás e habite-se corretos, ela precisa regularizar. Então, como ela vai mexer com isso, já faz um pacotão só. Também paga os tributos envolvidos. Então, eu disse 3 benefícios: regularização do bem imóvel, pagamento dos tributos envolvidos e a partilha prévia da herança que vai ser deixada para os filhos, para os netos. Por quê? Porque não vai precisar passar por inventário. Então, a gente começa regularizando o imóvel, depois passa esse imóvel da pessoa física para a pessoa jurídica, e ali, dentro da pessoa jurídica, os imóveis ou imóvel, fazendas, terrenos, lotes, o nome que você quiser dar ao seu bem, ao patrimônio que você conseguiu construir, ele vai virar cotas. Cotas de uma sociedade cofre. Essas cotas, elas como não são um bem físico, elas são um patrimônio de empresa, um patrimônio empresarial, ele pode ser mais facilmente dividido entre os herdeiros. E o detalhe básico, quando você faz essa partilha prévia, ou seja, essa doação de cotas, veja, não é doação dos bens, é doação das cotas da sociedade cofre, você faz isso com uma tributação menor, porque cota é diferente de imóvel, e muita gente tem essa dúvida e pergunta para mim, para a Cibele, para todo o time: mas, doutora ou doutor, eu posso, não é a mesma coisa doar o meu bem? Eu não posso fazer uma doação em vida? Não, não é a mesma coisa, não. Porque dentro da sociedade cofre, o dono de tudo é você, é quem trabalhou pela herança. Vai ser o administrador permanente. Você tem uma cláusula especial protetiva. O bem não passa para o seu herdeiro imediatamente. Isso só ocorre quando a pessoa não está mais viva, ou seja, não está mais aqui entre nós. E aí sim é que as cotas passam definitivamente para os herdeiros. Então a pessoa pode vender, alugar, transacionar, ter os frutos de todos os seus bens, mas só depois é que essas cotas vão para os herdeiros. Então é muito bom, por quê? Porque as pessoas acham que inventário é baratinho. Mas quando elas descobrem que existe o ITCMD e que pode levar até 40% de tudo aquilo que elas construíram, aí a coisa fica feia. Aí elas começam a ficar preocupadas. Então, por isso que a gente incentiva as pessoas a terem essa orientação e buscarem profissionais especializados como nós. E assim, o seu filho, a sua filha, o seu herdeiro não vai correr o risco de ser rebaixado de classe social, rebaixado da condição que ele tinha com os pais, da casa em que ele morou com você, pai, você, mãe, a vida inteira, só porque ele não vai ter aquele valor total para pagar todos os custos de inventário. E se você quiser saber um pouco mais sobre inventário, busque aqui no canal da Cibele e também no meu canal, no Ambiente Jurídico Digital. Nós falamos muito a respeito de como fugir do inventário. Não é, Cibele? Isso mesmo. E eu quero aqui descrever bem rapidamente uma situação corriqueira para a gente. A situação muito comum no âmbito jurídico, como também lá no âmbito da construção civil. Imagina só, os pais morrem e os filhos se tocam que vão precisar documentar, regularizar aquela casa para poder dividir entre os irmãos. E pensam, a gente vai precisar de fazer dinheiro para dividir a herança. Eles começam conversando ali com algum profissional da área de regularização da construção, do terreno, e aí a primeira coisa que pedem é matrícula de registro de imóveis. Pois bem, trata-se de uma herança. Eles não possuem este documento que comprova o registro daquele bem. O início do problema. Vamos lá.
Quem vai ser o responsável por assinar a documentação? O nome de quem vai se colocar no requerimento, sendo que os reais proprietários eles já faleceram. Então, a parte técnica também é uma dor muito grande. Vamos voltar aqui no nosso caso. O cliente final, então, serão os filhos. Eles acabam não fazendo essa regularização, porque para ele é um desafio muito grande conseguir fazer um inventário se a casa não estava nem sequer no nome dos pais que morreram. Daí, quando eles chegam lá no escritório de advocacia, eles ainda descobrem que não dá para fugir do inventário. E os custos são muito altos para conseguir dar entrada lá no procedimento de regularização da casa. O que acontece? Eles desistem de fazer as coisas dentro da lei. Infelizmente, é isso mesmo. Inclusive, nessa parte aqui, eu quero dar uma dica para vocês da construção civil fazerem uma parceria com a gente aqui do time Holding Brasil. Essa parceria a gente indica para dar entrada lá no inventário, regularizando o nome do proprietário anterior lá que faleceu. Então, é uma parceria, como dito já aqui anteriormente pela colega doutora Luciana, é uma parceria nota 10, é um caminho que nós devemos buscar trilhar. A parceria entre os construtores e nós do time Holding Brasil, entregar ao cliente o que de melhor nós podemos fazer por ele. Então, o que acontece lá naquela realidade que eu expus agora, um patrimônio de herança, que ele poderia ser financiado na Caixa Econômica Federal aí em torno de uns 200 mil, se estivesse regularizado, os herdeiros acabam vendendo de forma clandestina, por um valor muito aquém disso, muito menor do que esse. Quem, em sã consciência, vai investir 200 mil por algo que não tem documento? Ninguém, né? Em sã consciência, ninguém. Se não tem documento, é bem difícil você encontrar um comprador que pague um dinheiro desse. O imóvel clandestino, ele para ser vendido, ele precisa ser comprado à vista, para que o valor seja partilhado entre os herdeiros. Mas a pessoa que tem 200 mil para fazer uma compra dessa à vista, dificilmente vai querer comprar algo sem documento. Se a pessoa recebe no mercado proposta de venda clandestina, com certeza vai ser por um valor muito, mas muito inferior. Isso mesmo, doutora? Exatamente, Cibele, isso mesmo. E eu vou te passar os números. Esse caso aí que você está citando, eu conheço bem. Sei bem e vou até passar para o pessoal que está nos assistindo agora e quem vai assistir depois a gravação dessa live, o quanto é difícil, né? O quanto fica ruim para esses herdeiros, quanto que eles perdem com uma venda clandestina. Olha que interessante. Vamos supor, a gente pegou esse caso real, tá, gente? Mas aqui a gente não dá o nome do santo, não. Então, vamos para o caso exemplificativo, lógico, baseado na realidade. Então, 3 irmãos, eles recebem de herança um imóvel que já está clandestino, um imóvel que já está irregular. E aí, eles decidem dividir 15 mil para cada um, porque dentre esse dinheiro, eles ainda vão pagar um inventário. Cada um vai contribuir com uma terça parte do inventário e ficaria aí em torno de 15 mil reais para cada um. É o que eles imaginam. Veja, um imóvel que na verdade valeria 200 mil reais. Mas aí, como o imóvel não está legalizado, a Cibele muito bem começou a comentar a respeito disso, o imóvel valeria 200 mil reais. Mas esses 3 irmãos, por desespero, para conseguir cada um pelo menos 15 mil, que é bem menos, é um valor somado inferior a 200 mil, eles vão oferecendo. Então, começam oferecendo por 150 mil, não encontram comprador, cai para 100 mil, cai para 70 mil, cai para 50 mil. Gente,
termina vendendo o imóvel, não é brincadeira, por R$ 30 mil. E aí, o que ainda é necessário numa venda clandestina? Pasme. Às vezes, como a Cibele falou, na maioria dos casos, a pessoa que tem um valor à vista não quer imóvel clandestino. Ela vai buscar um imóvel de R$ 200 mil, ou que seja de até R$ 100 mil, mas que esteja legalizado. Ora, se a pessoa vai comprar um imóvel clandestino, ela não vai ter R$ 200 mil. Então, aí, esses mesmos irmãos, esses mesmos 3 herdeiros, precisam vender não para uma pessoa, não para 2 pessoas, eles precisam de 3, 4, 5 pessoas para que cada uma dê R$ 10 mil, que é o que a pessoa tem. Afinal, ela está comprando algo clandestino e ainda vai dividir aquele terreno para 1, 2, 3, 4 pessoas, para aí sim somar algum valor, algum dinheirinho e eles poderem fazer a regularização e mais o inventário. No final das contas, não sobra dinheiro nenhum na mão dos herdeiros. E aí os herdeiros, no desespero para levantar algum dinheiro e para se livrar daquela dor de cabeça, eles queimam, literalmente queimam o único imóvel, o único terreno, aquele sangue suado que os pais construíram por 20, 30 anos. Não é, Cibele? Isso mesmo, doutora Luciana. E tem mais ainda um assunto que eu gostaria de trazer aqui. Muita gente vira e fala assim: vamos resolver esse negócio, vamos fazer a doação de uma vez, vamos fazer a doação com reserva de usufruto. Infelizmente, essa, apesar de ser uma solução que muitas famílias ainda buscam, não é uma solução que vai trazer aí benefícios. Ela é um procedimento jurídico caríssimo. Por quê? Vai pagar imposto, não apenas uma vez. O imposto aí ele vai ser cobrado 2 vezes. Paga a primeira vez pela doação e paga também a segunda vez pela reserva de usufruto. Inclusive, a gente sempre fala muito de uma situação similar quando temos a venda de bem de herança com deságio durante o inventário para pagar as despesas cartorárias, tributárias e etc. Então, quem pode pagar lá os 200 mil no imóvel, ele quer dar o dinheiro, pegar a chave e entrar no imóvel desembaraçado. Agora, quando as pessoas topam pagar por algo que ainda não está resolvido, não tem documento, vai oferecer um valor bem menor. E o herdeiro ele vai ficar à mercê de um sinal dessa venda com deságio para poder pagar despesas lá de inventário, como disse aí a minha colega doutora Luciana. Então, quem topa dar um sinal e esperar o inventário acabar, ele já é um investidor. Ele já compra levando vantagem. Tem situações ainda pior do que isso, que é o caso que a gente acabou de explicar aqui, que é da venda clandestina. Uma compra muito pior, né? Aí eles viram e falam assim, mas tem como esperar o período do uso capião, que é aí de 5 a 10 anos, aí entra com o uso capião, resolve tudo. Rapidinho mesmo, 5 a 10 anos, para não dizer o contrário, né? Então, quando você vai fazer a regularização e vem a situação do inventário, organizar a papelada com antecedência é determinante, pois muitos pais querem registrar, querem regularizar aquele imóvel, mas desistem no meio do caminho e deixa tudo quietinho ali para os filhos depois poderem pegar o abacaxi e descascar, né? Isso mesmo, doutora Luciana. Tudo, gente, depende da matrícula no cartório de registro de imóveis. Aí é o nosso ponto de partida. Isso, e eu vou pegar esse ponto de partida, porque a gente vai deixar aqui, agora a gente já está começando a concluir, tá, pessoal? Então, passando a concluir o que a gente comentou hoje. E vamos deixar aqui uma dica também. Já vamos deixar aí registrado
para o pessoal da construção civil o que a parte mais importante para a regularização de imóveis. Então, vocês já podem usar isso no dia a dia de vocês. É a matrícula. O RGI é o ponto X da questão, é a parte mais importante, porque quando o cliente ele chega no escritório e qualquer profissional que ele busque, engenharia, um engenheiro, arquiteto, advogado, não importa, ele quer regularizar o imóvel, ele depende da matrícula no cartório de registro geral de imóveis, no RGI. E isso vai depender do que está escrito lá. E aí nós vamos escrever a história desse bem através do inteiro teor do Registro Geral de Imóveis. O nome é esse, inteiro teor, porque é como se fosse um livro mesmo sobre aquele imóvel. Então, vale muito a pena aqui falar a respeito daquilo que a pessoa quer fazer. Então, se você quer fazer uma doação, se você quer fazer uma partilha prévia para os herdeiros através de uma holding, se você quer fazer até mesmo uma compra e venda normal, uma transmissão em compra e venda comum, tudo vai depender do que está escrito na matrícula. Então, se você comprou um bem e deixou no nome do antigo vendedor que te vendeu e não passou para o seu nome, vai dar confusão depois, porque tudo que você quiser fazer depois, você vai precisar passar para o nome daquela pessoa antiga, daquele vendedor, para passar para o seu nome, para passar para o nome dos seus herdeiros, ou até mesmo para passar para o nome da holding. Então, qualquer equipe técnica, seja jurídica ou da engenharia, da construção civil, a gente só consegue dar suporte de acordo com essa matrícula. Inclusive, a gente brinca, a matrícula é algo tão sério, que a gente até brinca que se o teu nome foi errado na matrícula, no dia lá da compra e venda, se você comprou e deixou o escrevente colocar o seu nome errado, a gente tem que continuar legalizando, seja partilha, seja uma outra compra e venda, quando você quer vender aquele imóvel, a gente tem que continuar mantendo o seu nome errado. Ele foi sem acento, vai sem acento. Ele foi com acento que não tem, vai com acento que não tem. Por quê? Porque todo o ponto de partida é o RGI, é a informação principal da regularização. Por isso, a gente, quando vai fazer novas mudanças e regularizações, seja na prefeitura, seja na fazenda, seja, enfim, aonde for, tudo parte das informações do RGI. E aí, depois disso, de uma vez feito essa regularização, o mesmo vai se aplicar também na hora de você fazer a sua holding, na hora de você fazer a sua transmissão, o seu planejamento patrimonial sucessório. Então, se você tem um cliente que quer fazer já a partilha do terreno para o nome dos filhos, esse registro não adianta ser feito de forma para apular. Ah, não, olha só, eu comprei, ao invés de passar para o meu nome, eu já vou botar no nome dos meus filhos. Não dá. Não dá certo isso. Se você quer registrar e você tem que passar por todas as etapas de registro, ou seja, por todos os nomes das pessoas ali envolvidas. Então, se teve um comprador e um vendedor, vai passar pelo nome deles. Teve um pai e uma mãe que compraram esse terreno, esse imóvel, vai passar para o nome deles. E depois vai passar para os filhos e assim sucessivamente. Não dá para pular etapa, porque as pessoas querem economizar. Essa economia não existe. Então, fiquem atentos a isso. Se atentem ao que está escrito no seu RGI e, caso tenham dúvidas, procurem, busquem profissionais qualificados. Não é, Cibele? Isso aí. Vamos aqui fazer as nossas considerações finais, porque hoje nós falamos além do período que havíamos combinado, não é mesmo, Muito. doutora? Bom, hoje aqui, tudo que a gente trouxe para vocês foi para mostrar a importância de fazer tudo estritamente dentro da lei. Não basta apenas pensar assim, vou construir imóvel, vou deixar para os meus filhos uma herança. Se não fizer a regularização, a documentação de tudo que for construído, e sempre com muito esforço, abrindo mão de muitas horas com os familiares, sendo que trabalhar muito mais que devia, tudo perderá.
quando os herdeiros forem obrigados a fazer o inventário. De 20% a 40% do patrimônio irá para pagamento de imposto, pagamento de cartório, pagamento de honorário de advogado, emissão de certidões, enfim, são muitas coisas a pagar. Não deixe que seu filho tenha de passar por todo o horror do inventário. Deixando aqui agora, gente, bem claro a importância da parceria entre engenheiros, arquitetos, advogados e principalmente dos especialistas em planejamento patrimonial e sucessório da família através do sistema da holding familiar, que é o nosso aqui, ó. Ai, a mão tá errada aqui, ó. Time Holding Brasil. Esses são os profissionais especializados nesse planejamento. Assim, você poderá ter toda a segurança e tranquilidade para realmente poder afirmar aos seus sucessores que um dia tudo isso aqui que eu construí vai ser integralmente de vocês. Façam o planejamento patrimonial da família. Suas considerações, doutora Luciana? É isso. Hoje a gente realmente passou do horário, concordo plenamente, né? Nós somos militantes do planejamento, somos militantes do pagamento dos impostos, da eficiência tributária e da organização e legalização dos bens. É claro, isso é o melhor dos mundos. Então, não economize, pessoal, não economize, não procrastine, não deixe para depois. Faça o quanto antes o seu planejamento patrimonial. E muito obrigada mais uma vez pelo convite, Cibele. É sempre um prazer estar aqui no seu canal. Estaremos aqui toda semana trazendo conhecimento para todos aqueles que precisam, porque informação é poder. Quem tem poder pode fazer a sua escolha. Tchau, Cibele. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tudo de bom. Obrigada.